Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje nós vamos falar sobre o encontro entre Trump e Zelensky em pleno Vaticano e até problemas no espaço envolvendo um satélite russo. E não para por aí. Teve uma explosão gigantesca no Irã, um ataque devastador no Sudão e a história impressionante de um jovem dos Estados Unidos que largou tudo para lutar do lado russo. Bom, Putin comemorou o que ele chamou de fracasso total da ofensiva das forças ucranianas na região de Kursk, Isso, segundo ele, depois que os últimos soldados foram expulsos da última vila, que, segundo Moscou, ainda estava sob controle da Ucrânia. Putin disse que tirar os ucranianos do território russo acaba abrindo espaço para novas vitórias da Rússia dentro da Ucrânia. Em um vídeo divulgado pelo Kremlin, Putin apareceu recebendo um relatório do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, o Valery Gerasimov, Nesse vídeo, Putin disse que a aventura do regime de Kiev falhou completamente e que a derrota dos ucranianos na fronteira de Kursk cria condições para avanços russos em outras partes importantes do front. Bom, Gerasimov disse que a última vila ocupada na região de Kursk, chamada Gornal, foi liberada das unidades ucranianas no sábado. Segundo ele, assim a derrota das formações armadas ucranianas que invadiram a região de Kursk foi concluída. Ainda durante a apresentação, Gerasimov elogiou os soldados norte-coreanos que participaram dos combates, dizendo que eles mostraram muito profissionalismo, resistência, coragem e heroísmo, e que cumpriram as missões ombro a ombro com os militares russos. Vocês ouviram, gente? Gerasimov elogiou os soldados norte-coreanos que participaram dos combates. E aqui, antes que alguém grite, isso é fake news, eu quero dizer que essa publicação da fala de Gerasimov foi feita em diversos veículos da imprensa, incluindo também o Sputnik e a agência TASS, que, como vocês sabem, é a agência estatal russa, Bom, mudando de assunto, Roma foi um dos pontos mais importantes do mundo ontem por razões óbvias, A numerosa presença de estadistas. E falando nisso, Trump e Zelensky aproveitaram que estavam em Roma para o funeral do Papa Francisco e tiveram uma conversa reservada numa basílica do Vaticano. A ideia era tentar dar um fôlego às negociações para acabar com a guerra. Zelensky saiu animado da reunião e disse que o encontro poderia ser histórico, se render à paz que ele tanto espera. Um porta-voz da Casa Branca também descreveu a conversa como muito produtiva. Pelo Telegram, Zelensky contou que foi uma boa reunião, feita cara a cara, onde conseguiram discutir vários pontos. Entre os temas, ele destacou a proteção do povo ucraniano, a busca por um cessar-fogo completo e incondicional e a construção de uma paz duradoura para evitar que a guerra volte a acontecer. Ele ainda agradeceu a Trump pela oportunidade. Stephen Chang, diretor de comunicação da Casa Branca, confirmou que os dois líderes conversaram em particular e que o bate-papo foi mesmo muito produtivo. Eles ficaram de divulgar mais detalhes depois. Agora, tinha uma expectativa para um segundo encontro ainda no sábado, Mas o avião de Trump acabou partindo de Roma e ninguém ficou sabendo se essa segunda reunião havia acontecido. Em uma das fotos divulgadas, Zelensky e Trump aparecem sentados frente a frente, bem próximos, conversando sem nenhum assessor por perto. Em outra imagem dá para ver Zelensky, Trump, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron juntos, trocando ideias. O Macron, inclusive, com a mão no ombro de Zelensky, numa cena que é bem simbólica, Depois dessas reuniões, os líderes seguiram para a Praça de São Pedro, onde participaram da cerimônia fúnebre do Papa Francisco, que sempre defendeu a busca pela paz, inclusive na Ucrânia. Durante a missa, o cardeal italiano Giovanni Battista lembrou como Francisco nunca se cansou de pedir negociações para encerrar os conflitos. Ele disse ainda que a guerra sempre deixa o mundo pior do que encontrou. Sempre é uma derrota dolorosa e trágica para todos. Só que, mesmo com essa vontade de paz, gente, as diferenças entre os lados ainda são grandes, Trump disse que teve boas conversas com a liderança russa em Moscou e pediu um encontro de alto nível entre Kiev e Moscou para tentar fechar um acordo. Como sabemos, ele tem dito que os Estados Unidos podem desistir de tentar mediar a paz se não houver avanços rápidos, E os documentos das negociações mostram que a proposta da Casa Branca, como vimos no vídeo de ontem, bate de frente com o que Kiev e os aliados europeus querem. As coisas ainda são mais agravadas pela relação pessoal entre Trump e Zelensky, que também não é das mais fáceis. Vocês devem lembrar, lá na Casa Branca, em fevereiro, Trump chegou a acusar Zelensky de apostar na Terceira Guerra Mundial. Desde lá, Kiev vem tentando reconstruir a relação, mas as farpas continuam. Zelensky já disse que Trump vive preso numa bolha de desinformação que favorece Moscou, enquanto Trump acusa Zelensky de atrasar a paz e fazer declarações inflamadas. Bom, gente, mudando um pouco de cenário,
Analistas dos Estados Unidos descobriram que um satélite russo, o Cosmos 2553, tem girado de forma estranha. Esse satélite, lançado poucas semanas antes do início da guerra na Ucrânia, seria parte de um projeto para desenvolver armas nucleares antissatélites. Só que agora, segundo os especialistas, ele pode ter deixado de funcionar, o que seria um belo revés para os planos de Moscou, né? Segundo a firma Leo Labs, que monitora objetos no espaço usando radares espalhados pelo mundo, o Cosmos 2553 vinha apresentando movimentos estranhos já há algum tempo. Já a Screenshot Aerospace, que também acompanha satélites com telescópios, confirmou que a luz refletida pelo equipamento variava muito, indicando que ele estava mesmo girando de forma descontrolada. A ideia inicial, gente, era que o satélite servisse como plataforma de testes em ambiente de radiação alta, mas os Estados Unidos suspeitam que o objetivo real seria apoiar o desenvolvimento de uma arma nuclear espacial. Oficialmente, Moscou nega que esteja criando esse tipo de armamento e insiste que o Cosmos 2553 tem fins apenas de pesquisa. Mas o clima de desconfiança só aumenta, né? Ainda mais no momento em que a disputa militar no espaço está cada vez mais evidente. O satélite está orbitando a cerca de 2.000 quilômetros da Terra, numa área cheia de radiação, onde normalmente satélites de comunicação evitam ficar. Em novembro do ano passado, a Leo Labs já tinha notado mudanças na trajetória do satélite e, em dezembro, aumentou a confiança de que ele estava mesmo fora de controle. Um think tank de Washington avaliou que essas anomalias indicam que o satélite provavelmente não está mais operacional. Apesar disso, novas observações da Slingshot sugerem de que o Cosmos 2553 pode ter estabilizado de novo. Ou seja, gente, a situação ainda é incerta e todo mundo está de olho em cada movimento dele. Essa corrida espacial entre Rússia, China e Estados Unidos, que já acontece há décadas, ganhou uma nova camada de tensão. Todos estão investindo pesado em capacidades militares no espaço, testando tecnologias que, se usadas em um conflito, poderiam ter efeitos devastadores. Bom, mudando de assunto, vejam só, gente. Um jovem dos Estados Unidos de 21 anos que amava Bob Dylan e sonhava em salvar o meio ambiente acabou perdendo a vida na linha de frente em Donetsk e, o mais surpreendente, lutando ao lado das forças russas. Michael era filho de 2 altos funcionários de segurança nacional dos Estados Unidos, incluindo aí uma diretora da CIA, hein? Segundo o pai, Larry Gloss, ele sempre foi contra o sistema. Era um rebelde desde pequeno e enfrentava problemas de saúde mental. Em 2023, Michael decidiu largar tudo. Saiu dos Estados Unidos e passou por Itália, Turquia e Geórgia, até cruzar para a Rússia. A família, é claro, ficou preocupada, né? Mas nem imaginava que ele acabaria se alistando no exército russo. Pelo que foi apurado, Michael se juntou a uma unidade de assalto e foi enviado para a linha de frente no leste da Ucrânia. Infelizmente, em abril desse ano, ele morreu durante um bombardeio de artilharia tentando socorrer um companheiro ferido. O caso só veio a público recentemente numa reportagem de um site investigativo. Até então, a família tinha mantido o assunto em sigilo, né? Para eles, a maior dor, além da perda, era o medo de que o filho fosse usado politicamente, já que a mãe dele ocupa uma posição sensível nos Estados Unidos. Michael, segundo o pai, queria ficar na Rússia e até planejava conseguir cidadania. Ele sonhava em construir purificadores de água para comunidades carentes, um projeto que, para ele, só seria possível lá. Casos como o de Michael, gente, são extremamente raros, né? A maioria dos americanos que foi para a guerra na Ucrânia lutou ao lado de Kiev, e há estimativas de que uns 75 já tenham morrido nesse conflito. Já do lado russo, são pouquíssimos. No final do ano passado, no dia em que completaria 22 anos, a família recebeu a notícia de que os restos mortais de Michael seriam repatriados. Ele foi cremado logo depois numa cerimônia discreta, né? O obituário publicado pela família dizia apenas que Michael estava trilhando sua própria jornada de herói quando foi tragicamente morto na Europa Oriental. Bom, atravessando o Golfo Pérsico, segundo a imprensa estatal iraniana, uma explosão imensa no porto de Shahid Raji, no sul do país, deixou pelo menos 516 pessoas feridas. O motivo da explosão ainda é um mistério, né? As autoridades locais disseram que vários contêineres explodiram no porto de Bandar Abbas, mas sem explicar o que teria provocado exatamente tudo isso. Funcionários de segurança do Irã avisaram que qualquer especulação, por enquanto, não vale nada, ou seja, ainda está tudo muito nebuloso. As primeiras informações são as de que o manuseio inadequado de produtos químicos e inflamáveis teriam sido responsáveis pela explosão.
As imagens, gente, são impressionantes. Um cogumelo gigante de fumaça subindo do céu, prédios destruídos, janelas estouradas pela força do impacto. Nos hospitais da região, a correria foi grande para atender centenas de feridos. Para quem não sabe, o porto de Shahid Rajai é um dos maiores terminais de carga do Irã e movimenta cerca de 80 milhões de toneladas de mercadorias por ano, inclusive petróleo e derivados. Essa explosão aconteceu justamente no dia em que o Irã e os Estados Unidos estão se reunindo pela terceira rodada de negociações nucleares lá em Omã. Bom, gente, dando um pulinho na África, no Sudão, pelo menos 11 pessoas morreram depois que um ataque com drones atingiu um acampamento de deslocados na região do Rio Nilo. Quem confirmou isso foi o próprio governador local. Segundo testemunhas, o ataque, atribuído às forças de apoio rápido, embora elas neguem, também destruiu pela 4ª vez a principal estação de energia da região. Uma professora que sobreviveu ao ataque contou em lágrimas que 2 famílias inteiras foram queimadas vivas dentro das barracas enquanto dormiam. Muita gente havia fugido da guerra em Khartoum esperando encontrar abrigo seguro, mas acabou sendo perseguida pela violência até ali. Agora eles não sabem para onde ir, estão sem casa, sem assistência, completamente desamparados. Esse tipo de ataque, gente, vem se intensificando há meses, já deixou milhões de sudaneses sem eletricidade, além de empurrar ainda mais gente para uma crise humanitária sem precedentes. Hoje a luta está concentrada principalmente em Darfur, mas também tem confrontos em áreas da capital, onde a RSF ainda resiste. Na sexta-feira, vários mísseis atingiram o acampamento, incendiaram barracas, feriram pelo menos outras 23 pessoas, entre elas muitas crianças. Uma moradora contou que perdeu um filho de 9 anos no ataque e que outros 2 filhos pequenos estão hospitalizados. Essas famílias, cerca de 179 ao todo, viviam em tendas improvisadas perto de uma estação elétrica na cidade de Aldamer, em condições já muito precárias. Agora, depois do ataque, as autoridades começaram a desmontar o acampamento e realocar os sobreviventes, mas para onde exatamente ainda não se sabe. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.